pegou pensando que as pessoas no passado eram muito diferentes do que elas são hoje em dia? Que a gente evolui junto com as nossas emoções e que o ser humano vai se tornando mais civilizado, ou enfim, qualquer coisa parecida? Porque esse livro vem te mostrar que não. Na verdade, o livro que a gente vai falar hoje é uma máquina do tempo que te joga lá no século XIX, numa Rússia aristocrata, e te mostra que as emoções, os conflitos, as questões que a gente vive hoje já estavam presentes lá atrás. E que talvez elas se preservem presentes para sempre, porque elas fazem completamente parte da essência do ser humano. O livro de hoje é Anna Karenina. E é um trágico russo atemporal, que é muito relevante até os dias de hoje. Eu confesso que ele me pegou muito despercebida, porque eu nunca tinha lido nenhum desses grandes livros russos que são famosos, e eu achava que teria muito mais complexo do que realmente foi. Uma vez que eu superei os nomes diferentes e um pouco desse desconforto de ir para uma realidade muito diferente da que eu estava acostumada, o livro fluiu muito fácil. E eu me vi completamente envolvida na narrativa dele. Realmente, assim, se tornou meio, para mim, como se fosse uma novela das 9, que se passa na Rússia. E eu me peguei pensando, como um homem desse período conseguiu escrever com tanta profundidade emoções femininas e relações tão complexas. É impressionante. Para quem não sabe, esse livro ele conta a história da Anna Karenina, que é uma mulher da Rússia aristocrata do século XIX, que é descrita como muito linda e que é casada com um homem mais velho que ela, que é muito relevante socialmente, que tem dinheiro, que tem poder, e eles têm um filho juntos. E assim, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou te contar uma coisa que é spoiler, mas também não é. Que a trama dele é sobre uma infidelidade que a Anna tem e tudo que acontece em torno disso. Paralelamente, além da história da Anna, também é contada a história do Lievin, que pra mim é o melhor personagem desse livro, que eu gosto muito dele, que é aquele cara engraçado, irônico, que é engraçado, mas também não quer ser, tranquilo, assim, que se importa muito com os outros, ele mora no campo, ele vive muito essa dualidade entre a vida urbana e a vida do campo, ele romantiza muito isso. E ele é completamente apaixonado por uma personagem do livro. E enquanto a narrativa da Anna é muito destrutiva, a dele é muito construtiva. Então é interessante essa alternância de capítulos, porque você vê duas possibilidades de existência, sabe? Isso é muito interessante. A Anna é uma personagem que, desde a época que o livro foi lançado até os dias de hoje, é muito polêmica. Porque tem muitas pessoas que falam que, na verdade, ela era uma vítima da situação, uma mulher que foi impedida de viver o amor dela e viver conforme ela julgava correto. E outras pessoas julgam ela como uma total egoísta, que não considerou nenhuma consequência e aí agiu por impulso próprio, sem considerar os sentimentos do marido dela, o Karenin, ou do filho que eles tinham juntos. A minha opinião, só ficando no vídeo pra descobrir. Mas o que eu posso te dizer? Eu acho que é um livro que vale total quebrar as barreiras do preconceito, de falar, é um livro muito longo, porque assim, gente, a edição que eu li pelo menos tinha mais de 1000 páginas. É um livro muito complexo. Não é um livro que não trabalha tanto com metáforas, ele é bem direto naquilo que ele quer dizer e ele é extremamente envolvente. Se você nunca leu nenhum desses clássicos russos que são bem conhecidos e de época, eu indicaria começar por Anna Karenina, porque é um livro bem tranquilo e que vai te deixar curioso para explorar esse universo da literatura russa mais a fundo. Ele vem para mostrar que as condições sociais mudam, a política, a economia, o país, o momento, mas que o ser humano sempre foi humano, sempre será humano, e que algumas questões elas atravessam esses padrões sociais e vivem dentro da gente. Ele traz várias reflexões acerca de amor, maternidade, de solidão, de egoísmo, de altruísmo, do impacto das nossas escolhas e até onde é justo a gente ir por aquilo que a gente deseja, por aquilo que a gente acredita. O que é o verdadeiro amor? O que é desejo? É um livro que te faz muito pensar sobre essas questões. Eu, pessoalmente, me vi um pouco dividida em alguns momentos entre ter pena da Anna e achar que ela estava certa, mas eu confesso que em certa altura do livro eu já tava tipo, mano, porque ela é uma personagem complexa, tá? Não é fácil. Em compensação, eu ficava meio que torcendo pra chegar nos capítulos do Lievin, porque ele é um personagem muito da hora. E algumas das cenas mais marcantes do livro, positivamente falando, assim, que me deixavam tipo com o coração quentinho, vieram dele. Então, foi isso. Eu gostei bastante desse livro. No contraste entre as duas narrativas, da Anna e do Lievin, o Tolstói cria dois movimentos. O da paixão absoluta, que queima tudo e não considera toda a destruição que está deixando em volta dela, e de uma construção lenta, um pouco tímida, mas possível, durável, que não é perfeita, não é idealizada, mas que é real. E que talvez o amor esteja muito mais presente aqui do que aqui.
Quanto tempo uma paixão é capaz de manter uma relação no mundo real? Fica esse questionamento. Se você tá vendo esse vídeo porque você tá com preguiça de ler ou que você tá pensando em ler, se joga, vai, lê esse livro, porque vale muito a pena. Existe o filme também, eu assisti o filme, o mais recente, eu sei que tem vários, na verdade, mas tem 2 mais famosos, que é um bem antigo e um de 2008, se eu não me engano. Eu assisti o de 2008, eu gostei, assim, funcionou pra mim, mas nem se compara com a experiência de ler o livro, que é muito mais profunda, né, e, enfim, se torna parte ali da sua realidade, do seu dia a dia, porque é um livro longo, demora um pouco pra ler e é muito imersivo. Pra mim, é um livro 10 de 10, que todo mundo devia ler uma vez na vida. Se você já leu e quer saber um pouco mais da minha perspectiva, ou se você quer saber sobre o que o livro fala, eu vou entrar agora na parte com spoilers e vou contar a narrativa dele. Se você vai ler, se você não quer saber de nada que acontece, sai agora, vai ler, volta depois e me conta o que achou. Não esquece, porque eu quero saber sua opinião sobre isso também. Vamos lá? O livro começa com a Ana viajando de trem para Moscou, onde ela tá indo encontrar o irmão e principalmente conversar com a cunhada dela. Porque o irmão, o Estiva, foi pego traindo a cunhada, entre as muitas infidelidades que ele já teve, e ela tá indo lá meio que pra conversar com a cunhada, falar: olha, querido, tudo bem que ele fez isso, mas ele te ama, ele é um bom homem, perdoa ele, tá? E trocar essa ideia com a cunhada. Porém, todo o caminho do trem ela vem conversando, trocando ideia com umas senhoras, falando sobre os filhos delas e tal. E quando ela chega nessa estação de trem, acontece uma coisa muito simbólica, que é um operador cai na linha do trem, um operário, e morre. Essa cena fica muito chocante na cabeça da Ana. E justamente o filho dessa senhora que ela veio conversando vai lá meio que prestar socorro pro que tá acontecendo. Esse filho se chama Vronsky. E além dele ter chamado a atenção da Ana por ser muito bonito, essa atitude que ele tem de ir lá tentar prestar algum tipo de socorro também impressiona muito ela. Mas até aí, a situação passa e ela vai pra casa do irmão conversar com a cunhada. Paralelamente, a gente também é apresentado ao Lievin, que é esse outro personagem que eu falei, que é um homem introspectivo, dono de terras, deslocado, que não faz muito parte daquele mundo super elegante aí de dinheiro, e ele é apaixonado pela Kiri, que é quem? A irmã da cunhada da Ana. E é aí que essas duas histórias meio que se cruzam. Enquanto a Ana tá lá conversando com a cunhada dela, tentando convencer ela a perdoar o irmão, paralelamente está tendo uma preparação para um baile à noite. E a Kiri, que é essa personagem mais nova, uma menina super animada com a vida, super ansiosa para esse baile, tá lá falando pra Ana sobre a expectativa dela de ser pedida em casamento por um jovem que vai estar nesse baile e que a Kiri é apaixonada por ele. O Vronsky, o mesmo jovem que ajudou o operário que caiu na linha do trem. Babado. Por ter essa paixão pelo Vronsky, a Kiri, nessa mesma tarde, acaba negando um pedido de casamento que o Lievin, nosso queridão, faz pra ela. Que deixa ele, gente, arrasado. Mas ela não pode fazer nada, ela tá com uma expectativa muito grande de ser pedido em casamento pelo Vronsky. E aí vem o baile. O baile tem vários tipos de dança diferente e no momento que o Vronsky chega no baile e vai convidar alguma dama para dançar, obviamente a Kiri fica numa expectativa imensa de ser chamada para dançar, mas quem ele vai atrás para chamar para dançar com ele é quem? Sim, a Ana. E eles dançam 1, 2, 3 vezes, até que tem uma dança que é a mais relevante, que é meio que a dança do... Se você dançar essa dança com a pessoa, é porque vocês estão meio de casalzinho. A Kiri fica na expectativa e novamente o Vronsky vai lá e convida a Ana pra dançar. E ela aceita, porque pra ela aquilo também tá sendo o máximo. Um cara mais novo que ela, todo bonitão, chamando ela pra dançar. Ela tá se sentindo lisonjeada, sem considerar muito bem o efeito que isso tava dando da Kiri. Tava muito chateada com a situação. E essa dança deles é descrita de uma maneira tão sensual no livro, gente. Assim, toques e olhares e ao mesmo tempo todo mundo que tava naquele baile percebendo o que estava acontecendo em volta deles, todo mundo meio aterrorizado, falando, meu Deus, o que é isso? Sabe assim, a fofoca comendo solta. Poxa, afinal de contas, a Ana era casada com um cara que todo mundo sabia, que era conhecido. Bom, gente, fim do baile, a Ana volta para São Petersburgo, para perto da família dela. E contra todo o bom senso do mundo, Vronsky vai atrás dela. Ele se declara para ela e ela no início até tenta falar que não é correto, que ela não vai fazer isso. Mas, transbordada pela beleza, pela atenção que ele dá pra ela, pela sensação de estar sendo cortejada por um cara muito mais novo, bonito, e tá vivendo meio que essa paixão proibida, ela cede e eles começam a se encontrar, sempre arrumando pretextos, assim, então,
A Ana ficou sabendo que o Vronsky estava na casa de alguém que ela conhecia, ela aparecia lá, ou vice-versa. E o caso vai crescendo e as pessoas vão socialmente comentando sobre isso cada vez mais. O marido da Ana, o Karenin, começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo, mas ele é um cara que é muito correto no sentido de, assim, não querer causar um grande alarde socialmente. E ele acaba deixando essas situações passarem. Até tem um momento ou outro que ele dá algum toque mais sutil na Ana, mas ela total se faz de louca e finge que não, o que você quer dizer com isso? Enfim, o mundo da Ana começa a rachar com o tempo, porque começam a abrir algumas lacunas, alguns espaços que ela não tem como preencher, que ela não tem como falar que aquilo não tá acontecendo. Começa a se tornar óbvio demais. Até que a gente chega numa situação que aí realmente é onde tudo culmina. A Ana descobre que tá grávida do Vronsky. Logo antes de uma corrida de cavalos que ele iria participar, e ela conta isso pra ele. Depois, ela vai com o marido dela assistir o Vronsky competindo nessa corrida, e no ímpeto de ganhar, ele acaba forçando a égua dele demais, a égua cai, quebra a coluna e ele tem um acidente terrível, um tombo super violento. A Ana, na arquibancada assistindo tudo aquilo, não consegue disfarçar a reação dela e reage com muita emoção, ficando muito preocupada pelo que aconteceu com o Vronsky. Ela se levanta, dá um grito. E isso não passa despercebido, né, gente? Como é que uma mulher casada vê um cara que, teoricamente, ela não tem tanto conhecimento assim, correndo e expressa uma reação tão absurda daquela? O marido dela vê e fala, Ana, entra aí que a gente tá indo embora. Na carruagem, eles começam a conversar sobre isso e não querendo dar nome a todos os bois, mas ao mesmo tempo deixando implícito sobre o que eles estavam falando, o Karenin fala pra ela, falou assim, Ana, você não pode fazer isso em público, porque isso vai te queimar. Muito além de um marido que estava tentando só manter a própria reputação, ele estava deixando claro pra ela, avisando pra ela as consequências que ela sofreria socialmente se as pessoas começassem a falar sobre isso, as pessoas já estavam começando. Então ele fala pra ela, tem cautela, porque você tá deixando muito na cara. Ele era muito preocupado em manter essa aparência social. E quando eu li o livro, eu até fiquei tipo assim, nossa, esse cara tá querendo manter as coisas pro lado dele. Mas hoje, pensando bem, era até um cuidado que ele tava tendo com a própria Ana, porque ele sabia muito bem as consequências que chegariam até ela. E aí é nesse momento que, num ímpeto, ela fala pra ele, fala, não, eu amo ele. Eu amo o Vronsky, eu tô apaixonada por ele e eu tô grávida dele. E aí já viu. O Karenin desce da carruagem, não fala mais com ela, dá um gelo nela e fica aquela situação tensa, sem saber o que vai acontecer. Ela fala pra ele, olha, vamos se divorciar, mesmo sabendo das consequências que aquilo pode chegar pra ela. Ela queria ter a oportunidade de se casar com o Vronsky e não ser uma mulher impura, que era uma coisa dessa época. Mas Karenin, numa tentativa de não se queimar socialmente, não se expor mais do que ele já estava exposto, fala pra ela, de jeito nenhum, não quero me separar de você. E outra, se a gente se separar, a guarda do nosso filho vai ficar pra mim. E começa a ameaçar ela nesse sentido, falar, olha, para com isso que você tá fazendo, senão eu vou pegar o meu filho pra mim. Ele sabe que se eles se divorciassem, provavelmente não ia ficar bom pra Ana também, que ela também sofreria consequências muito severas. E ele fica meio que mantendo essa imagem maçante, essa convivência dolorosa, e que o Vronsky frequenta a casa dele, com ele lá, entendeu? Então assim, coitado, esse cara foi muito tirado pro otário. Eu entendo o lado dele também. Eles continuam se vendo, a Ana e o Vronsky, e rindo na cara de todo mundo. Ela fica muito doente durante a gravidez dela. Porque apesar dela estar continuando, se encontrando com o Vronsky, etc., essa paixão super inflamada tava meio que acabando com a vida dela também, porque era uma situação que era desconfortável pra ela. Essa dificuldade entre, será que eu sigo meu coração e fico com o amor da minha vida e perco meu filho, ou será que eu continuo nesse casamento? É um impasse. Até que no momento que ela vai dar a luz pra filha dela, que ela entra em trabalho de parto, ela quase morre. E nesse momento muito complexo, acontece uma coisa que ninguém estava esperando, que é o Karenin tem um lapso e perdoa a Ana. E perdoa o Vronsky, permitindo que o Vronsky esteja presente no momento do nascimento da filha. E não é um perdão superficial, não é um perdão moralista. É um perdão que eu acho que naquele momento que ele viu a Ana tão vulnerável, ele conseguiu reacessar esse lado dele, que apesar de ser duro e de ser distante, ser um cara mais velho, que já perdeu um pouco desse deslumbre com a vida, ele conseguiu acessar isso e lembrar de todo o amor que ele sentia pela Ana. Confrontar com a quase morte dela fez ele ter esse lapso de consciência de falar, olha, isso não importa, pode continuar vendo Vronsky, vem aqui, eu só quero que a Ana fique bem, eu amo ela. E é nesse momento que ele perdoa os dois de coração.
com uma pureza que na primeira vez que eu li eu fiquei tipo assim, gente, mas será que ele tá fazendo isso pra quê? Mas é real. Ele realmente sente isso dentro do coração dele. Esse colapso emocional faz com que ele abandone essas ideias de divórcio e fale, olha, por um momento, pelo menos, eu quero que fique tudo bem. Que a Ana seja feliz. Vronsky, você pode continuar vindo aqui, tá tudo certo. Eu só quero que tudo fique bem. E a grandeza que ele tem nesse momento, desse gesto, essa pureza, essa superioridade de espírito que cai sobre ele, afeta muito Vronsky, que se sente muito culpado pela situação, que olha pra esse ato e fala, Meu Deus, olha a grandeza desse homem. olha como ele é tão melhor que eu, que tô aqui destruindo uma família, que jamais teria esse intelecto e esse coração pra conseguir fazer alguma coisa assim. E aí é justamente nesse momento que ele fica tão impactado, se sentindo humilhado, pequeno e insuportavelmente culpado, que ele tenta acabar com a própria vida. Ele dá um tiro em si mesmo, mas ele falha. O tiro atinge ele de uma forma não fatal. E apesar de todo o sofrimento também que a Ana passou durante o parto da filha, ela também sobrevive. E de certa maneira, ter sobrevivido faz com que eles se sintam ainda mais culpados. Como se eles não tivessem direito de ter sido perdoados e ainda de ter permanecido vivos. E aí, apesar do perdão do Karenin, as sensações não mudam, gente. Não é como se de uma hora para outra fosse ficar tudo bem. Mesmo o Karenin permitindo que o Vronsky frequente a casa deles e que eles finjam que não tem nada acontecendo, só para manter a aparência social, a Ana não tá confortável em viver daquela maneira. Imagina, ela tem que manter um status ali, fingindo que ela tá casada, mesmo com todo mundo sabendo que ela é apaixonada por outro cara, que o cara frequenta a casa dela, que a filha não é do Karenin, que é a filha dele. E ela não quer mais viver daquela maneira. Então, nesse momento, ela decide fugir com o Vronsky pra Itália. E aí ela começa a pagar o preço. Ela abandona o filho dela com o marido, leva a bebê com ela. E mesmo eles tendo uma vida muito boa na Itália, etc., ela é muito rechaçada socialmente. Ninguém quer estar com uma mulher infiel que participou de um ato tão terrível quanto dela de ter traído o marido e abandonado o filho. Os convites cessam, as portas se fecham. Quando ela volta pra Rússia, que ela acha que as pessoas vão ter esquecido ou perdoado, continua assim. Ninguém mais quer falar com ela. Ninguém sente que ela tem o direito de exigir nada. E será que ela tem? Na sua opinião, ela era uma mulher apaixonada que optou por seguir o coração dela e fez uma grande besteira? Ou ela também não teve consideração nenhuma para quem ela deixava pra trás? No fim das contas, o Karenin também era humano. No fim das contas, o filho dela não tinha culpa das escolhas que ela tinha feito. É uma situação em que a gente pode achar culpados? Porque pra mim não é uma questão de achar culpados ou não, mas é uma questão de reconhecer que a Ana fez algumas escolhas sem sequer considerar quem ela estava machucando em volta dela. E isso é muito sério. Ela vira um escândalo ambulante. Ela quer continuar indo ao teatro e frequentando as coisas, mas toda vez que ela chega, ela é comentada. E ela fica isolada. Isso começa a desfazê-la por dentro. Paralelamente, o Lievin, que eu falei lá no início, está vivendo a vida dele. Pensando muito na Kiri ainda, apaixonado por ela, mesmo sem ter muito contato. Em determinado momento, o amigo dele, que conhece a Kiri, vai lá no sítio dele, ele fica tentando puxar esse assunto com o amigo, e o amigo não fala nada, e você vê que está sempre na cabeça dele ainda, mas ele também não quer invadir esse espaço da Kiri. Até que tem uma das cenas que, pra mim, é uma das que mais me marcou no livro, que ele reencontra a Kiri, e eles estão sentados numa mesa de jogos, assim, e ele escreve com um giz na mesa. Se o não que ela tinha dito pra ele era realmente um não, ou se era um nunca. E ela fala que era só um não, que não era um nunca. Que ela estaria disposta a tentar de novo com ele. É bem emocionante. Ao mesmo tempo que seu coração vai ficando quentinho com essa narrativa do Lievin com a Kiri, seu coração vai se destruindo com a narrativa da Ana, porque a situação dela vai se tornando cada vez pior. Emocionalmente ela começa a ficar muito surtada, isolada, meio que querendo ter o direito de viver a vida dela daquela maneira. E aí, como a vida do Vronsky meio que continua normal, ele tem o trabalho dele, ele tem a vida social dele, e a dela não, ela começa a ter surtos de ciúme, achando que ele vai abandonar ela, que ela vai ficar sozinha. E aí a gente começa a perceber a saúde mental dela extremamente deteriorada. Mesmo o Vronsky fazendo tudo de possível pra assegurar ela que ele ainda amava ela e que tava tudo bem. Tinha momentos de surtos dela que ele pegava e ia embora, mas assim também, gente, muito difícil aguentar essa situação o tempo todo de uma pessoa que nunca tá bem, que tá sempre surtando e etc. A paixão deles, que parecia tão libertadora no início, vira uma prisão. Porque agora a única alternativa de vida que ela tinha era essa com o Vronsky. Ela não podia mais voltar pro Karenin, como se nada tivesse acontecido, mas nessa realidade ela estava completamente isolada, sem ninguém, vista como uma vilã, como alguém que a sociedade abandonou. Aliás, que abandonou a sociedade, né? Porque querendo ou não, foi uma escolha dela. Ela merece essas coisas que estão acontecendo com ela, apesar de tudo que ela fez com o marido dela. Será que era uma reação normal, tudo que estava acontecendo? Será que o Karenin lá atrás não quis advertir ela justamente para isso? Fica o questionamento. Será que ela não é uma pessoa que quer ter
tudo igual da maneira que ela espera que seja, sem entender que naquele momento, socialmente, as coisas não eram assim, será que ela não podia ter tido mais consideração também com as pessoas em volta dela? Porque ela fica brava até com a mãe do Vronsky, que não quer receber ela na casa dela. Ana, minha querida, o mundo funciona da maneira que ele funciona, infelizmente. Ela quis ter um ato de coragem de viver pela razão dela, mas ela não compreendeu que o mundo não se curvaria às vontades dela. E nessa de se sentir muito isolada, ela vai se sentindo cada vez mais perdida, mais desiludida com a realidade. Até que ela chega ao limite, num ato de desespero absoluto, ela pega o trem para visitar a cunhada dela novamente. Chegando lá, você vê que ela tenta que meio nas entrelinhas falar sobre o que ela estava passando, porque a cunhada era a única pessoa que ainda recebia ela em casa. Ela vê nesse momento a Kiri e ela é cometida por uma sensação de culpa muito grande por tudo que ela fez, por ela ter roubado o Vronsky da Kiri, por todo o sofrimento que ela causou. E ela se fecha, ela não consegue mais desabafar sobre tudo aquilo que ela estava tentando falar. Ela volta para a estação de trem e se joga entre dois vagões. E essa cena, gente, é muito visceral. Tolstói, ele fala do momento que ela cai e como ela tem vontade de tentar se levantar, mas que nessa mesma hora ela sente uma coisa batendo na cabeça dela e passando por cima do corpo dela e assim, pesado, bem pesado. Mas enfim, é um fim muito trágico para uma narrativa de tensão que veio se construindo durante todo o livro. Depois disso, ainda tem todo um capítulo falando mais ou menos o que cada um dos personagens fez. O Vronsky, ele acaba indo pra guerra, completamente desprovido de sentido na vida dele. O Lievin tá numa felicidade realista com a vida dele, casado com a Kiri, com o filho, continuando esse caminho de construção gradual da realidade em que ele quer viver e entendendo que a vida não oferece respostas absolutas, mas que a gente vai construindo ela aos poucos e que às vezes não são necessárias grandes rupturas ou paixões avassaladoras, que muito da magia da vida se esconde nesses pequenos espaços, nessas pequenas construções que vão acontecendo aos poucos, no nosso respeito e na importância que a gente dá ao outro também. De entender que às vezes não é nosso momento, mas que quando as coisas acontecem no momento que elas têm para acontecer, existe muito amor nisso e existe muita paz nisso, acima de tudo. Para mim, Ana Karenina é um livro que fala sobre duas formas possíveis de existir. De novo, da paixão avassaladora, da construção lenta, de quem tenta se encaixar no mundo, mesmo sem entender ele, e de quem explode, achando que o mundo vai se curvar para sua vontade, mas que a gente vê que não é assim. Gostei muito, livro muito impactante, esse final é extremamente impactante, tem cenas lindas, é um baita de um livro, indico para todo mundo a leitura. Claro, né, eu contei aqui de forma resumida, mas eu indico para qualquer um que quiser ler, que ficou curioso. E é isso, gente, essa foi Ana Karenina, clássico absoluto do Lev Tolstói. Depois me conta o que vocês acharam, se vocês leram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!